Sexta pauta da noite e, obviamente, que através dessa pauta, dessa notícia, não só o Paulo Cogos e os nossos amigos de bancada, até você, bem como você, nossa audiência qualificada, vai entender o porquê desse apoio ao governo do PT. Olha, as opiniões positivas sobre o governo federal parecem ter preço. O governo Lula aprovou a liberação de 16,3 bilhões de reais para projetos culturais via Lei Rouanet. Olha aí, ó. Em 2023, segundo os dados do Ministério da Cultura, a cifra representa um recorde histórico e contrasta com o ajuste fiscal em curso, uma vez que a Fazenda busca receitas extras, inclusive com aumento de impostos, para evitar o rombo de 168 bilhões no ano que vem. A quantia disponibilizada por Lula nos últimos 12 meses é maior que a ofertada nos 4 anos de Jair Bolsonaro. Ou melhor, de Jair Bolsonaro. E supera em quase 5 vezes o valor concedido pela União em 2022, quando a liberação para o projeto foi de 3,4 bilhões. E para o comentário dessa mamata que voltou, inclusive o próprio presidente Lula fez um comentário relacionado a isso, o Pablo, onde ele disse: eles vão dizer que a mamata voltou. Ele já acusou o golpe. Nós estamos falando de 16,3 bilhões de reais na mão de artistas que vão, obviamente, fazer propaganda para o governo. Talvez seja daí, Pablo Almeida, que essa positividade ou opiniões positivas a respeito desse governo venham. Com o comentário e análise, Pablo Almeida. O Chesterton diz algo que é muito interessante. Ele fala o seguinte: a decadência da sociedade é louvada pelos artistas, assim como a decadência de um defunto é louvada pelos vermes. Então nós vemos aí nada mais, nada menos do que a conta sendo paga, né? Esse governo pagando a conta àqueles que de fato o elegeram. A gente tem aí vários atores, né, que atuaram nesse cenário político aí, e a gente pode usar, assim como as palavras do próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que sem o STF esse governo não retornaria ao poder, não estaria lá, e a gente pode usar também nessa outra área de influência da sociedade, que é a grande mídia, que esteve ali apoiando de maneira muito forte, de uma maneira muito incisiva a eleição do ex-presidiário Lula. Por quê? Porque a gente sabia que, infelizmente, essas velhas práticas de compra de voto, essas velhas práticas, né, de incentivo, aí, entre aspas, né, à classe artística em nome de não de uma ideologia política, porque, de fato, o que eles estão defendendo não é algo que remete a princípios e a valores, muito, muito pelo contrário, remete a princípios que eles têm de maneira pejorativa, eu digo isso, e a preço, porque quem tem valor é diferente de quem tem preço. E essas pessoas aqui estão demonstrando que elas vão a qualquer vento de doutrina, elas vão para qualquer vento de ideologia em nome do valor. São pessoas que se corromperam e se venderam em nome de dinheiro, realmente, em nome de uma melhora ali para a sua própria vida financeira. Eles não abriram mão de estarem nessa patotinha. A gente vê que muitos artistas aí, talentosos, pessoas qualificadas que não fizeram o L, que não se venderam para essa ideologia nefasta, que infelizmente não tem esse mesmo apoio, esse mesmo incentivo, né, do governo nas questões culturais. E você vê que eles têm muito mais dificuldade para realizar uma captação de recursos que, na minha humilde maneira de ver aqui, não sou um especialista no caso, mas a Lei Rouanet, ela deveria sim financiar projetos, mas de pessoas que estão começando e com um limite de valor, de artistas que realmente necessitam, não de artistas da grande mídia, que já têm o seu nome consolidado, mas que acabam continuando utilizando desse recurso para justamente fazer espetáculos maravilhosos e gigantescos e, além de tudo, ali no meio desses eventos, colocar a sua ideologia política, né, de esquerda, na maioria das vezes, nesses casos sempre de esquerda, para que as pessoas que estão ali para curtir um show, para escutar uma música, para ver um artista que elas gostam, que saem dali mais influenciados do que eles entraram. Então, eles veem ali o seu artista preferido, o ídolo deles, falando sobre Bolsonaro é genocida, é negacionista, é isso, aquilo, outro. Essas pessoas, elas levam isso como referência de uma pessoa que está ali
que elas têm como um ídolo, que elas têm como referência. E isso acaba gerando realmente no coração dessas pessoas uma certa divisão, onde elas pegam os seus princípios e os seus valores, mas ela está escutando uma pessoa que está ali naquele show, que deve ser mais capacitada do que ela para fazer uma análise política nesse sentido, e fala, não, então eu vou apoiar determinado governo, sendo que essa pessoa que está falando ali nesse show, ela está falando isso não por defender de fato princípios e valores, mas por conveniência política e porque foram de fato comprados e são pessoas vendidas nesse meio. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.